Pitágoras de Samos viveu entre o final do século VI e o início do século V a.C. Nascido em uma ilha grega que era rota de marinheiros, mercadores, sacerdotes e astrônomos que cruzavam o mar Egeu levando consigo ideias, mitos e fragmentos de ciência. Desse ambiente misto surgiu um pensador que não desejava apenas entender o mundo, mas decifrar sua estrutura invisível. Pitágoras cresceu observando a ordem das marés, a regularidade das constelações, o ritmo dos ventos e a simetria das formas. Esses fenômenos eram interpretados como forças divinas, mas ele percebeu que havia algo mais profundo. Era como se o universo obedecesse a uma lógica silenciosa, uma espécie de arquitetura interna que sustentava tudo o que existe. Essa percepção marcou sua vida inteira. Ao viajar pelo Egito, Mesopotâmia e outras regiões que preservavam conhecimento antigo, Pitágoras estudou geometria, aritmética, música, astronomia e rituais filosóficos que tratavam do equilíbrio entre matéria e espírito. Ele não absorvia apenas técnicas, mas buscava a fonte comum que unia todas elas. Quando retornou ao mundo grego, fundou em Crotona uma comunidade dedicada ao estudo disciplinado. Ali seus discípulos viviam em silêncio durante parte do dia, compartilhavam descobertas e se submetiam a um rigor moral exigente. O objetivo não era apenas aprender, mas transformar a própria mente em instrumento de percepção. Para eles, o número não era um símbolo escrito, mas uma realidade viva, a essência que organizava o cosmos. A ideia central de Pitágoras era simples e radical. Tudo no universo podia ser compreendido por meio de relações numéricas. A distância entre os planetas, a vibração das cordas de um instrumento, a forma de um triângulo e o ritmo do próprio tempo eram manifestações de proporções que se repetiam em escalas diferentes. Essa visão deu origem àquilo que chamamos de harmonia universal. Pitágoras acreditava que o mundo respirava em padrões, que o céu se movia como se fosse uma melodia e que cada coisa existente participava de uma rede oculta de equilíbrio. Essa perspectiva se tornou o núcleo de uma revolução intelectual. A matemática deixou de ser apenas uma ferramenta prática e passou a ser uma chave para a realidade. A famosa relação entre os lados de um triângulo retângulo, conhecida hoje como Teorema de Pitágoras, não era para ele apenas uma fórmula geométrica, mas a prova de que a ordem matemática se manifesta em formas concretas. Ao revelar que a diagonal de um quadrado poderia ser descrita em termos de proporção, ele apontou para a possibilidade de que tudo, absolutamente tudo, estivesse ligado por estruturas que o pensamento racional poderia alcançar. A influência de Pitágoras não se limitou à matemática. Ele deixou marcas profundas na filosofia, na música, na astronomia e na ética. Seus estudos sobre intervalos musicais estabeleceram a ligação entre número e som, mostrando que aquilo que chamamos de beleza é, na verdade, uma manifestação da ordem. Seus apontamentos sobre astronomia indicavam que a Terra não era o centro imóvel do universo, mas parte de um sistema em movimento. Para ele, os astros produziam uma vibração sutil chamada música das esferas. Não era um som físico, mas um princípio de organização que guiava a dança celeste. Essa ideia influenciaria Platão, Aristóteles e toda a tradição ocidental. Pitágoras se tornou um símbolo de um novo modo de pensar. Ele ensinava que o conhecimento não era apenas acúmulo, mas transformação interior. Para aprender, era necessário modelar a própria percepção. A comunidade pitagórica cultivava disciplina, silêncio, estudo e contemplação, acreditando que o intelecto afinado poderia perceber estruturas que escapavam aos sentidos comuns. Esse modelo de prática intelectual antecipou, de certa forma, a ideia de que ciência e filosofia caminham juntas, quando o propósito maior é desvendar o tecido do real. A vida de Pitágoras também foi marcada por mistério e controvérsias. Muitos dos escritos atribuídos a ele podem ter sido produzidos por discípulos. A tradição oral preservou parte de sua doutrina, mas também a envolveu em camadas simbólicas, criando a imagem de um sábio que transitava entre razão e transcendência. Esse ambiente contribuiu para que sua obra se tornasse uma herança fragmentada, porém profundamente poderosa. Vários pensadores posteriores reconheceram que a matemática moderna, a investigação científica
e a lógica estruturada têm raízes que passam por ele. Pitágoras de Samos inaugurou a ideia de que o cosmos é inteligível e de que tudo o que existe pode ser compreendido se encontrarmos o padrão correto. A partir dele, a mente humana ganhou uma nova ferramenta para interpretar o mundo. E essa ferramenta continua moldando ciência, filosofia, arte e tecnologia até hoje. A influência de Pitágoras se expandiu muito além de sua comunidade. Os pitagóricos acreditavam que a realidade possuía camadas e que o pensamento disciplinado podia atravessar essas camadas até alcançar a estrutura invisível do mundo. Essa visão moldava não só suas teorias, mas também o modo como viviam. Um desenho geométrico era uma porta para a ordem universal. Uma melodia bem construída revelava proporções internas. Um cálculo correto mostrava uma verdade permanente que ultrapassava a experiência sensível. Para eles, a matemática era a linguagem secreta da criação. A comunidade pitagórica seguia uma rotina rigorosa. Os discípulos passavam longos períodos em silêncio, treinando percepção e autocontrole antes de contribuir com ideias. Acreditavam que esse preparo interior afinava a mente para captar relações que escapavam ao olhar comum. Quando participavam das discussões, buscavam conexões profundas entre formas, sons, movimentos e ritmos. Desse método, surgiram reflexões que influenciaram a lógica, a geometria e o modo como entendemos demonstrações e provas até hoje. Pitágoras rejeitava explicações baseadas apenas em mitos. Ele buscava uma ponte entre observação e razão. Sua ideia de que os números estruturam a realidade se tornou um dos pilares do pensamento científico. Ao descobrir que intervalos musicais surgem de proporções simples entre cordas, concluiu que beleza e harmonia têm base matemática. A música se transformou em campo de investigação intelectual, revelando que leis numéricas estão por trás de fenômenos sensíveis. A relação dos pitagóricos com a astronomia mostrava a ousadia daquela escola. Eles afirmavam que a Terra não ocupava o centro imóvel do cosmos. Acreditavam na existência de um fogo central, em torno do qual os corpos celestes se moviam. Essa hipótese antecipou ideias que só seriam retomadas muitos séculos depois. Era uma interpretação dinâmica do universo, uma tentativa de ler o céu como uma composição ordenada. Para Pitágoras, o conhecimento precisava transformar quem o busca. A ética era parte essencial do processo. O equilíbrio interior, a moderação e o refinamento da mente eram vistos como requisitos para perceber a ordem universal. Não era uma moral religiosa, mas um método de aperfeiçoamento. A mente harmonizada se tornava capaz de identificar padrões que organizam a natureza. Essa união entre disciplina pessoal e investigação científica antecipou conceitos que ainda influenciam a pesquisa moderna. Os pitagóricos também observavam padrões no cotidiano. A forma das plantas, o fluxo das águas, o comportamento dos animais e a simetria dos cristais eram considerados pistas sobre a estrutura interna do mundo. Essa atenção ao detalhe permitiu que identificassem regularidades que fundamentariam áreas inteiras da matemática e da física clássica. A geometria passou a ser entendida não apenas como instrumento, mas como tradução da arquitetura do real. Muitos avanços atribuídos a Pitágoras podem ter sido obra coletiva, mas isso não reduz sua importância. Ele criou um ambiente intelectual que valorizava disciplina, rigor e contemplação. Esse modelo influenciou Platão, que estruturou sua filosofia com base em relações matemáticas. A partir dele, a tradição ocidental passou a ver o número como chave para compreender o mundo. A força do pensamento pitagórico não reside apenas nas descobertas, mas na forma como ensinou a pensar. Ao propor que o mundo pode ser decifrado, Pitágoras inaugurou uma revolução silenciosa. A realidade deixou de ser vista como domínio do mito e passou a ser um sistema investigável. Essa virada abriu caminho para toda a filosofia clássica e para o desenvolvimento científico posterior. Até hoje, a lógica que sustenta nossas tecnologias e teorias matemáticas carrega a marca dessa visão. O legado de Pitágoras atravessou séculos como uma linha silenciosa que costura a história do pensamento. Mesmo após a dispersão de sua comunidade, sua influência continuou ecoando em diferentes escolas filosóficas.
transformando o modo como a humanidade interpretou a realidade. Muitos de seus escritos se perderam, e parte de suas ideias foi transmitida por discípulos e comentadores. Ainda assim, a força de seu pensamento permaneceu, pois não dependia apenas de textos, mas de uma estrutura conceitual que se infiltrou em toda a tradição ocidental. Pitágoras ensinou que o mundo é inteligível, que a mente humana pode decifrar padrões e que a matemática ocupa o centro dessa decifração. Esse princípio se tornaria um dos pilares da ciência. Ao longo do tempo, diferentes pensadores retomaram ideias pitagóricas para construir novas teorias. Platão absorveu a noção de harmonia numérica e a aplicou em sua concepção de cosmos ordenado. Aristóteles, embora divergisse em vários pontos, herdou o impulso de interpretar a natureza por meio de regularidades. A astronomia antiga encontrou nos pitagóricos uma base simbólica para compreender o movimento dos astros. Mais tarde, durante o Renascimento, o interesse pelos números e proporções ressurgiu com força, alimentado por artistas, matemáticos e filósofos que buscavam um elo entre beleza e conhecimento. Da Vinci, Kepler, Galileu e muitos outros trabalhariam sobre princípios que, direta ou indiretamente, remontavam à tradição pitagórica. A presença de Pitágoras pode ser percebida ainda na ciência moderna. A ideia de que leis matemáticas governam fenômenos naturais se tornou fundamento da física. A noção de que padrões invisíveis definem comportamentos complexos aparece na biologia, na química, na astronomia e na engenharia. A crença de que a música e as vibrações refletem códigos estruturais ressurge em teorias que investigam ondas, partículas e frequências. Mesmo sem citar Pitágoras explicitamente, muitos campos de pesquisa se desenvolvem a partir de sua intuição original. Nada simboliza melhor esse legado do que a convicção de que o universo é um sistema ordenado que pode ser compreendido. As ideias pitagóricas também influenciaram aspectos éticos e espirituais do pensamento humano. A noção de que a harmonia interior é necessária para perceber a harmonia exterior atravessou diversas tradições filosóficas. A relação entre disciplina, contemplação e conhecimento se tornou base para métodos de estudo que valorizam atenção e equilíbrio. Pitágoras não via a busca pela verdade como uma tarefa apenas intelectual, mas como um caminho de transformação pessoal. Essa visão ressurge em movimentos filosóficos posteriores e em abordagens modernas que relacionam mente, comportamento e ciência. Outra parte essencial do legado pitagórico está no modo como inspirou a organização do conhecimento. A ideia de que áreas distintas podem dialogar por meio de proporções e estruturas comuns abriu caminho para o pensamento interdisciplinar. Pitágoras enxergava unidade no diverso e acreditava que a mesma lógica se manifesta na música, na geometria, na astronomia e na vida humana. Esse princípio antecipou o método científico, baseado em conexões entre fenômenos, e influenciou escolas filosóficas que buscaram integrar diferentes campos do saber. O pensamento ocidental, ao longo de milênios, se desenvolveu sobre essa base. Com o passar do tempo, Pitágoras se tornou mais do que um personagem histórico. Tornou-se um símbolo. Representa a transição entre um mundo guiado por mitos e um mundo guiado por leis. Representa o nascimento da matemática como ponte entre experiência e compreensão. Representa o momento em que o ser humano percebeu que a natureza possui ordem e que descobrir essa ordem é uma forma de participar dela. Mesmo com lacunas, contradições e mistérios em torno de sua figura, o impacto de Pitágoras permanece inegável. Seu legado alcança o presente. Toda vez que desenhamos um triângulo, calculamos um ângulo, afinamos um instrumento, observamos o movimento dos planetas ou organizamos dados para compreender um padrão, estamos tocando um fragmento do pensamento pitagórico. Sua visão de que o universo é uma composição harmônica continua moldando ciência, arte e filosofia. No fundo, Pitágoras ofereceu ao mundo uma promessa silenciosa, a promessa de que a mente humana é capaz de atravessar a superfície das coisas e encontrar o que sustenta a realidade. Essa promessa ainda guia aqueles que buscam entender a estrutura profunda da existência. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal